Ô meu filho, minha filha, entra, entra. Não fica aí na soleira da porta, não. Aqui dentro tá quentinho, tem café passado há pouco, ainda fumegando na caneca desmaltada, daquelas antigas, sabe? E o cheiro... o cheiro de pão assando no forno a lenha, misturado com o perfume do jasmim que teima em subir pela janela da cozinha. Puxa essa cadeira aqui, perto do fogão a lenha. Senta, senta. Aqui é lugar de aconchego, de causos, de memórias que o tempo não leva embora, por mais que o vento tente. Lá fora, a noite já caiu. E quando a noite cai no campo, meu bem, ela traz consigo mais do que escuridão. Traz segredos, traz histórias, traz aqueles arrepios que a gente não sabe se é do frio ou de algo mais. Sabe, eu já vivi muita coisa nessa vida. Já vi o sol nascer por trás da serra tantas vezes que perdi a conta. Já vi a lua cheia iluminar a roça inteira, como se fosse dia. E já vi coisas que os olhos da cidade não conseguem enxergar, porque tem mistério que só mora onde o silêncio é profundo, onde a terra ainda é vermelha e a fé ainda é forte. Hoje eu trouxe para você histórias de gente como a gente. Gente que trabalha duro, que acorda antes do galo cantar, que conhece cada caminho de terra, cada curva da estrada, mas que também já se encontrou frente a frente com o inexplicável, com aquilo que não tem explicação na ciência, só na fé. Antes de começar, deixa eu te pedir uma coisinha. Se você gosta desses causos, dessas histórias que aquecem a alma e arrepiam a espinha, se inscreve aqui no canal. Aperta aquele sininho para não perder nenhum relato. E depois, lá embaixo nos comentários, conta para mim. Você também já passou por algo que não consegue explicar? Algo que só a fé deu conta de resolver? Eu quero saber. Quero ouvir sua história também. Então pega teu café, se acomoda aí e vem comigo. Vamos adentrar por esses caminhos de terra batida, por essas noites de lua minguante, por essas encruzilhadas onde o vento muda de direção. Vamos conhecer gente que enfrentou o medo e saiu mais forte do outro lado. Relato 1. O Cavaleiro da Estrada Velha. Enviado por João Pedro Almeida, 58 anos, Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Deixa eu te contar a história do João Pedro. Homem trabalhador, desses que não tem preguiça, sabe? 58 anos de vida, todos eles dedicados à terra. Lá de Santa Rita do Passa Quatro, cidadezinha pequena do interior paulista, onde todo mundo se conhece, onde a palavra ainda vale mais que contrato assinado. Era uma noite de junho de 1998. O João Pedro lembra bem, porque foi logo depois da festa de Santo Antônio. A noite estava fria, daquele frio de arrancar o couro, sabe? Aquele frio úmido que entra pelos ossos, e ele precisava voltar para casa. Tinha ido ajudar um compadre a consertar uma cerca lá nos fundos da propriedade do outro lado da cidade. O serviço demorou mais que o esperado, e quando viu, já era quase meia-noite. Ele tinha duas opções: pegar a estrada nova, asfaltada, que dava uma volta grande, mas era iluminada, ou cortar caminho pela estrada velha, aquela de terra batida que passava por dentro da mata, cortava o cemitério antigo pela lateral e saía bem perto da casa dele. Economizava uns bons 40 minutos. João Pedro olhou para o céu. Não tinha lua. A escuridão era daquelas que parece que engole tudo, mas ele era homem de coragem. Não tinha medo de escuro nem de estrada solitária. Então montou na bicicleta velha dele, deu uma conferida no farolzinho alimentado por dínamo e lá foi ele pela estrada velha. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Só o barulho da bicicleta no cascalho, o vento nas árvores, o canto dos grilos. De vez em quando, o pio de uma coruja longe. João Pedro pedalava firme, pensando na cama quentinha que esperava por ele, no café com leite que a mulher ia fazer no dia seguinte, bem cedo. Foi quando ele chegou naquele trecho que passa perto do cemitério velho. Sabe aquele cemitério abandonado?
que tem só aquelas cruzes de madeira apodrecendo, aqueles túmulos que ninguém mais visita? Então, ali o ar mudou. Ficou mais pesado, mais frio. E não era só impressão não, porque até a corrente da bicicleta pareceu ficar mais dura de pedalar. João Pedro começou a sentir um arrepio subir pela nuca. Aquela sensação de que tem alguém olhando, sabe? Mesmo você sabendo que não tem ninguém ali, seu corpo insiste que tem. Ele acelerou a pedalada, querendo passar logo por ali. Foi quando ouviu o som de cascos de cavalo. No começo ele achou que estava imaginando, mas o som foi ficando mais alto, mais próximo. Toque, 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 ritmado, constante, vindo de trás dele. João Pedro olhou por cima do ombro e o que viu fez o sangue gelar nas veias. Vinha um cavaleiro, montado num cavalo negro, enorme. Mas não era um cavaleiro comum não, meu filho. A figura era toda escura, como se fosse feita de fumaça, mas sólida ao mesmo tempo. Não dava para ver o rosto, era só uma sombra profunda onde deveria estar a cabeça. E o cavalo? O cavalo não tocava o chão direito. Parecia que flutuava um palmo acima da estrada. João Pedro pedalou mais rápido, o coração batendo que nem tambor. Mas quanto mais ele pedalava, mais perto o cavaleiro chegava. O som dos cascos era ensurdecedor agora, ecoando na noite, fazendo as árvores tremerem. Meu Deus do céu, João Pedro murmurou. Me proteja, Senhor, me proteja. Ele começou a rezar o Pai Nosso. E foi nesse momento que lembrou do que a avó sempre dizia. Meu neto, se você algum dia encontrar algo que não é deste mundo, você reza e não olha para trás. Não importa o que aconteça, não olha para trás. Então foi isso que ele fez. Continuou pedalando, os olhos fixos na frente, rezando todas as orações que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. As palavras saíam atropeladas, misturadas com o medo, mas saíam com fé. O cavaleiro chegou bem ao lado dele. João Pedro podia sentir a presença, aquele frio que não era deste mundo, aquele cheiro de terra molhada e coisa antiga. Mas ele não olhou. Continuou pedalando, continuou rezando. De repente ouviu uma voz, grave, cavernosa, que parecia vir de dentro da própria terra. João Pedro Almeida. Ele quase parou de pedalar quando ouviu seu nome. Como aquela coisa sabia seu nome? Mas ele se segurou, apertou mais forte o guidão da bicicleta. João Pedro Almeida, olha para mim. Não vou olhar não, seja lá quem for. João Pedro pensou. Não vou olhar. Meu Deus me proteja. Não vou olhar. Olha para mim. Tenho um recado para você. A tentação era grande, aquela curiosidade que bate no peito, sabe? Mas João Pedro lembrou da avó, lembrou da fé dela, da sabedoria dela, e continuou olhando para frente, pedalando, rezando. Foi quando viu, lá na frente, uma luzinha, pequena no começo, mas que foi crescendo. Era a luz da entrada da cidade, o primeiro poste de luz da rua. João Pedro nunca tinha ficado tão feliz de ver um poste na vida dele. Ele acelerou ainda mais, usando até as últimas forças das pernas. E quando chegou naquele círculo de luz, o som dos cascos parou, de repente. Silêncio absoluto. João Pedro finalmente olhou para trás. Não tinha nada. A estrada estava vazia, escura, silenciosa. Só o vento balançando as árvores. Ele desceu da bicicleta tremendo inteiro, as pernas bambas. Sentou ali mesmo no meio-fio, debaixo do poste, e chorou. Chorou de medo, de alívio, de gratidão. Ficou ali uns bons 15 minutos, rezando, agradecendo a Deus pela proteção. Quando finalmente chegou em casa, a mulher assustou com o estado dele, pálido, tremendo, encharcado de suor frio numa noite gelada. Ele contou tudo. E ela, mulher sábia que era, fez ele tomar um chá de erva cidreira, colocou uma Bíblia aberta no criado mudo do quarto e fizeram uma oração juntos antes de dormir. No dia seguinte, João Pedro foi conversar com o padre da cidade.
O padre ouviu tudo, muito sério, e disse: "Meu filho, você fez certo em não olhar. Tem coisas neste mundo que não são para os olhos dos vivos verem, e sua fé te protegeu. Continue firme nela." Desde aquele dia, João Pedro nunca mais passou pela estrada velha à noite. E toda vez que alguém fala em pegar atalho depois do escurecer, ele conta essa história. Porque tem caminho que é melhor dar a volta, tem atalho que sai mais caro. E a fé, meu filho, a fé é o único farol que nunca apaga, mesmo na noite mais escura. Relato 2. A Menina da Janela. Enviado por Maria das Graças Silva, 67 anos, Pirenópolis, Goiás. Agora vem comigo conhecer a história da Dona Maria das Graças. Mulher de fé, benzedeira respeitada em Pirenópolis há mais de 40 anos. Dessas que conhece chá para todo tipo de mal, que sabe fazer oração para quebranto, que tem as mãos abençoadas. Mas nem sempre foi assim. A história que ela me contou aconteceu quando ela era mais nova, lá pelos seus 20 e poucos anos, recém-casada, morando numa casa antiga que o marido dela tinha herdado dos avós. A casa ficava na beira da cidade, quase já saindo para o campo. Uma casa grande, de adobe, com aquelas janelas compridas de madeira, telhado de telha vã, um quintal enorme com árvores frutíferas. Linda a casa, cheia de história. Mas tinha algo nela que deixava a Maria desconfortável desde o primeiro dia. Era a janela do quarto de hóspedes, no segundo andar, virada para a estrada. Tinha algo naquela janela que não era certo. Maria não sabia explicar, era só uma sensação, uma intuição. Nos primeiros meses, ela ignorou. Tentou se acostumar com a casa, com os barulhos naturais de uma construção antiga, o madeiramento rangendo, o vento assobiando pelas frestas, os passos que às vezes ela tinha certeza que ouvia, mas achava que era impressão. Foi numa noite de outubro, época de chuvas em Goiás, que tudo mudou. O marido dela tinha viajado para comprar gado em outra cidade, ia ficar fora uns 3 dias. Era a primeira vez que Maria ficaria sozinha naquela casa grande. Ela não tinha medo. Era mulher corajosa, criada na roça, acostumada com solidão e silêncio. Fez a janta, rezou o terço, trancou bem as portas e foi dormir cedo. Devia ser umas 2 horas da manhã quando ela acordou. Tinha alguma coisa errada. Ela sentiu na hora. O silêncio estava diferente, sabe? Era aquele tipo de silêncio que parece que tem peso, que pressiona os ouvidos. Maria ficou quieta na cama, prestando atenção. Foi quando ouviu o som de uma janela se abrindo. Aquele rangido característico de madeira velha, de dobradiça enferrujada. E ela tinha certeza absoluta que tinha trancado todas as janelas antes de dormir. O coração dela começou a bater mais rápido. Ela pegou o terço que sempre ficava pendurado na cabeceira da cama e começou a rezar baixinho. Levantou da cama devagar, com cuidado para não fazer barulho. Acendeu o candeeiro a querosene. Naquela época, a eletricidade ainda não tinha chegado direito naquela parte da cidade. E saiu para o corredor. A luz do candeeiro projetava sombras dançantes nas paredes. Maria subiu a escada para o segundo andar, o coração na garganta, mas firme. Quando chegou no corredor de cima, viu. A porta do quarto de hóspede estava entreaberta e pela fresta saía uma luz estranha, azulada, que pulsava suavemente como se respirasse. "Quem está aí?" Ela chamou, a voz mais firme que o esperado. "Quem está aí dentro?" Ninguém respondeu, mas a luz continuava ali, pulsando. Maria chegou mais perto, empurrou a porta devagar, e o que viu fez ela cambalear para trás, a mão indo instintivamente para o peito, segurando o terço. Tinha uma menina na janela, sentada no peitoril da janela aberta, as pernas balançando do lado de fora, viradas para a rua. Uma menina de uns 8, 9 anos, com um vestido branco simples, cabelos longos e pretos caindo pelas costas.
A luz azulada vinha dela mesma, como se ela fosse feita de luar. "Menina!" Maria chamou, a voz tremendo agora. "Menina, o que você está fazendo aí? Como você entrou aqui?" A menina não se virou. Continuou olhando para a rua, as pernas balançando suavemente. Quando falou, a voz era clara de criança, mas tinha uma tristeza infinita nela. "Tô esperando." "Esperando o quê, minha filha?" "Tô esperando minha mãe. Ela disse que ia voltar. Disse que era só ela ir buscar o remédio na cidade e ela voltava." Maria sentiu um aperto no coração. Tinha algo muito errado ali, mas ao mesmo tempo sentiu uma compaixão profunda por aquela criança. "Há quanto tempo você está esperando?" ela perguntou, dando um passo para frente. "Já faz muito tempo." "Muito tempo, mas ela disse que ia voltar. Mãe não mente pra gente, né? Mãe não mente." Foi então que Maria percebeu. A menina era translúcida. Dava para ver a paisagem da rua através dela, a lua brilhando do outro lado. Aquela não era uma criança de verdade. Era algo mais. Mas em vez de sentir medo, Maria sentiu uma tristeza imensa. Entendeu que aquela alma estava presa, esperando, sofrendo, há muito tempo. Ela respirou fundo, apertou o terço na mão e fez uma oração silenciosa pedindo proteção e sabedoria. Depois, se aproximou mais da menina e sentou no chão, perto da janela, mas não tão perto para assustar. "Minha filha," ela disse, a voz suave agora. "Posso te contar uma coisa?" A menina finalmente virou o rosto. E Maria viu que era um rosto bonito, delicado, mas com olhos profundamente tristes, velhos demais para uma criança. "O quê?" a menina perguntou. "Às vezes, as pessoas que a gente ama não conseguem voltar. Não porque não querem, mas porque não podem. Porque já foram para outro lugar, um lugar bom, onde não tem dor nem sofrimento." Mas ela prometeu. A menina sussurrou, os olhos enchendo de lágrimas que brilhavam como prata. "E eu tenho certeza que ela tentou. Tenho certeza que ela te amava mais que tudo no mundo. Mas às vezes a gente tem que deixar ir, sabe? Tem que seguir em frente. E sua mãe, onde quer que ela esteja, ela quer que você seja feliz. Ela não quer que você fique presa aqui, esperando." A menina olhou de volta para a rua, as lágrimas escorrendo pelo rosto transparente. "Mas eu tenho medo. Medo de ir e ela voltar e eu não estar aqui." Maria sentiu as próprias lágrimas escorrendo. Ela se levantou, juntou as mãos e começou a rezar. Rezou do fundo da alma, pedindo para Deus receber aquela criança, para libertar aquela alma que estava presa há tanto tempo. Rezou com fé, com amor, com compaixão. E enquanto rezava, a luz da menina foi ficando mais forte, mais quente. Mudou do azul frio para um dourado suave. E de repente, a menina sorriu. Um sorriso lindo, de alívio, de paz. "Eu tô vendo ela." A menina sussurrou maravilhada. "Ela tá ali, ela tá me chamando. Ela não me abandonou. Ela me esperou o tempo todo." A menina olhou para Maria uma última vez. "Obrigada, tia. Obrigada por me ajudar a ver." E então, como uma vela que se apaga suavemente, a menina desapareceu. A luz sumiu, a janela parou de ranger e o quarto ficou só um quarto vazio, comum, sem nada de especial. Maria ficou ali parada por um longo tempo, chorando silenciosamente, mas era um choro de gratidão. Tinha ajudado uma alma perdida a encontrar o caminho. Tinha feito diferença. Quando o marido voltou, 3 dias depois, ela contou tudo. E ele então revelou. Aquela casa tinha pertencido a uma família, muitos anos atrás. A mãe tinha ficado doente e tinha ido até a cidade buscar remédio, deixando a filha pequena sozinha por algumas horas. Mas no caminho, a carroça dela capotou na ponte e ela morreu afogada no rio. A menina ficou esperando, até que também adoeceu e morreu, meses depois, ainda esperando a mãe voltar. Ninguém tinha conseguido morar muito tempo naquela casa desde então. Sempre diziam que ouviam choro de criança, que viam vultos na janela. Mas desde aquela noite, desde a oração de Maria das Graças,
a casa ficou em paz. Nunca mais teve nenhum fenômeno, nenhum barulho estranho. Maria descobriu naquela noite que tinha um dom de ajudar não só os vivos, mas também aqueles que ficaram presos entre dois mundos. E foi por isso que se tornou benzedeira, que passou a vida ajudando quem precisava, com fé e compaixão. Porque às vezes, meu filho, às vezes a maior caridade que a gente pode fazer é ajudar uma alma a encontrar a paz. E isso só se faz com amor, fé e muita oração. Relato 3. O Comboio de Luzes. Enviado por Sebastião Cardoso, 72 anos, Diamantina, Minas Gerais. Vem cá, deixa eu te contar o caos do seu Sebastião. Mineiro de Diamantina, terra de pedras preciosas e histórias antigas. Homem da roça desde pequenininho, conhecedor dos caminhos, das matas, das serras. Mas mesmo conhecendo tudo, mesmo tendo andado por todo canto daquela região, teve uma noite que ele viu algo que até hoje arrepia ele só de lembrar. Era 1982, mês de agosto. Época de seca brava em Minas Gerais, aquela secura que racha a terra, que deixa tudo com uma camada de poeira vermelha. Seu Sebastião tinha 39 anos na época. Estava no auge da força. Trabalhava levando e trazendo mercadoria entre as fazendas e a cidade. Naquele dia específico, ele tinha feito uma entrega numa fazenda lá nos confins, bem longe. O serviço demorou mais que o esperado. Teve que ajudar a descarregar, teve que tomar um café que a dona da fazenda insistiu, teve que conversar sobre o tempo, sobre a seca, e quando viu, já era quase 9 da noite. Seu Sebastião, a dona da fazenda disse preocupada, o senhor não quer ficar aqui hoje, dormir aqui e ir embora amanhã cedo? Já está escuro e o caminho é perigoso à noite. Mas Sebastião era teimoso. Conhecia aquele caminho de olhos fechados, já tinha feito ele 1000 vezes. Não precisa não, dona Conceição, eu vou devagar, com cuidado, e a lua está quase cheia hoje, vai clarear bem a estrada. E lá foi ele, no caminhãozinho velho, que tinha mais de 200.000 quilômetros rodados, mas ainda era confiável. A primeira parte do caminho foi tranquila. Estrada de terra, cheia de curva, mas ele conhecia cada buraco, cada pedra. O rádio do caminhão tinha parado de funcionar fazia tempo, então era só ele, o barulho do motor e o silêncio da noite. Foi quando ele chegou num trecho que passava por uma área mais isolada, mais deserta. Nem fazenda tinha por ali perto. Só mato, serra e aquela estrada de terra vermelha que parecia não ter fim. Sebastião ia tranquilo quando, de repente, viu luzes à frente. Muitas luzes. Pareciam faróis de veículos, uma fila enorme deles vindo na direção contrária. Ué, ele pensou. Que comboio é esse a essa hora da noite? Ele diminuiu a velocidade, achando que era alguma comitiva, algum grupo de caminhões. Mas conforme as luzes foram se aproximando, ele começou a sentir que tinha algo errado. As luzes não iluminavam o chão direito e não faziam barulho, nenhum barulho de motor, de pneu na terra, nada. Só aquele brilho intenso, branco-amarelado, se aproximando em silêncio absoluto. Sebastião parou o caminhão. O coração começou a bater mais rápido. Ele agarrou a pequena imagem de São Cristóvão que tinha no painel. São Cristóvão, protetor dos viajantes, e murmurou: me ajuda aí, meu santo. Não sei o que é isso, mas me proteja. As luzes continuaram se aproximando. Agora ele podia ver melhor. Eram tipo faróis mesmo, mas não de caminhão comum. Eram mais altos, mais largos e tinham uma qualidade estranha, como se brilhassem de dentro para fora, não refletindo luz, mas emanando ela. Sebastião sentiu o impulso de dar ré, de fugir, mas alguma coisa mais forte fez ele ficar parado. Curiosidade? Medo paralisante? Até hoje ele não sabe dizer. O primeiro veículo do comboio passou ao lado do caminhão dele. E foi nessa hora que Sebastião viu. Não era veículo, não no sentido normal da palavra. Era uma carroça antiga, puxada por bois.
mas os bois eram translúcidos, feitos de uma luz prateada, e o carroceiro era um homem vestido com roupas de época, século XIX, talvez. Mas assim como os bois, ele também não era sólido. Era como se fosse feito de névoa luminosa, de luz condensada. Sebastião ficou paralisado, os olhos arregalados, a boca seca. A carroça passou bem ao lado do caminhão dele, tão perto que ele podia ouvir, ou achava que ouvia, o ranger das rodas de madeira, o estalar do chicote no ar. E atrás daquela carroça vinha outra, e outra, e outra. Um comboio inteiro de carroças fantasmagóricas, cada uma com seu carroceiro, seus bois, suas cargas cobertas por lonas que brilhavam com aquela luz estranha. Sebastião contou. Foram 19 carroças ao todo. 19. Cada uma demorando uns bons 30 segundos para passar. E durante todo esse tempo, ele não conseguiu se mexer, não conseguiu nem respirar direito. Alguns dos carroceiros olhavam para ele. E quando olhavam, Sebastião sentia um frio que vinha de dentro, como se alguém tivesse despejado água gelada direto na sua alma. Os rostos eram sérios, cansados, mas não pareciam ameaçadores. Pareciam apenas ocupados. Como se estivessem cumprindo alguma tarefa, alguma jornada que nem a morte tinha interrompido. A última carroça passou. O último carroceiro olhou para Sebastião. Fez um aceno leve com a cabeça, um cumprimento de viajante para viajante, e seguiu em frente. As luzes foram diminuindo, sumindo na curva da estrada. E então, tudo voltou ao normal. O silêncio da noite, o canto dos grilos, o vento suave nas árvores. Sebastião ficou ali parado por uns 5 minutos, tremendo inteiro, suando frio, segurando a imagem de São Cristóvão com tanta força que depois ficou marca na mão dele. Quando finalmente conseguiu se mover, ele não foi em frente. Deu ré no caminhão, virou numa entrada de fazenda que tinha ali perto e esperou. Esperou a noite inteira dentro do caminhão, rezando, pedindo proteção, agradecendo por estar vivo. Só quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa, é que ele teve coragem de seguir viagem. Quando chegou na cidade, foi direto na casa do padre. Contou tudo. O padre ouviu em silêncio, muito sério, e quando Sebastião terminou, ele disse: "Meu filho, você viu o comboio das almas. É um fenômeno que acontece nessas estradas antigas, por onde passavam os tropeiros que levavam ouro e pedras preciosas. Muitos morreram nessas viagens, de doença, de acidente, de violência. E alguns dizem que certas almas ficaram presas, repetindo eternamente a jornada que faziam em vida." "Mas por que eu vi, padre? Por que justamente eu?" O padre colocou a mão no ombro dele. "Às vezes Deus permite que a gente veja essas coisas para lembrar que há mais entre o céu e a terra do que a gente imagina, para fortalecer nossa fé, para não esquecermos de rezar pelas almas que partiram." Desde aquele dia, Sebastião nunca mais passou por aquele trecho de estrada à noite. E toda vez que viaja, ele reza pelas almas dos tropeiros, dos viajantes que não chegaram ao destino, de todos aqueles que ainda vagam pelos caminhos. E ele aprendeu algo importante naquela noite. O mundo é mais vasto e mais misterioso do que a gente consegue entender. Tem camadas de realidade que a gente só consegue entrever nos momentos em que o véu entre os mundos fica mais fino. E nesses momentos, meu filho, nesses momentos, o que nos protege não é a força, não é a arma, não é a coragem. É a fé. Sempre foi e sempre será a fé. Relato 4. A promessa da encruzilhada. Enviado por Joana Ferreira dos Santos, 54 anos, Cruz das Almas, Bahia, senta mais perto, que essa história aqui é das que mexem com o coração. É a história da Joana, mulher guerreira lá de Cruz das Almas, na Bahia. Terra quente, terra de dendê e de fé, onde o sagrado e o profano andam de mãos dadas, onde as tradições são fortes como raiz de mandioca.
Joana tinha 22 anos quando isso aconteceu. Era 1993 e ela estava passando pela pior fase da vida dela. O filho, pequenininho, só 3 aninhos, tinha adoecido. Uma doença que os médicos não conseguiam descobrir o que era. A criança definhava, ia perdendo peso, perdia o sorriso, a vontade de brincar. Joana tinha ido em todos os médicos da cidade, tinha levado o menino em hospital na capital. Nada. Faziam exame, não achavam nada. Mas o menino continuava piorando, dia após dia. Foi quando uma vizinha, vendo o desespero dela, disse: Joana, você já tentou procurar Dona Augusta, a benzedeira lá da beira do rio? Joana era católica fervorosa, mas também não era de desprezar a sabedoria das benzedeiras. Sua própria mãe tinha sido benzida muitas vezes quando era criança, então ela foi. Dona Augusta era uma senhora já com seus 80 anos, mas com uma lucidez e uma energia de moça. Ela olhou para a criança, passou a mão pela testinha do menino, fechou os olhos um longo tempo. Quando abriu, olhou para Joana com seriedade. Minha filha, esse menino não tem doença de médico. Isso aqui é coisa de olho gordo, de inveja pesada. Alguém olhou para ele com maldade no coração e isso grudou na criança. Joana sentiu um aperto no peito. Mas o que eu faço, Dona Augusta? Como eu tiro isso dele? A benzedeira pegou um galho de arruda, fez as orações, benzeu o menino com movimentos firmes e seguros. Depois, olhou para Joana com aqueles olhos que pareciam ver mais longe que o normal. E você vai fazer o seguinte: hoje à noite, na lua crescente, você vai até a Encruzilhada Velha, aquela que fica no caminho para o rio. Leva uma vela branca, leva um copo d'água limpa. Você acende a vela, deixa a água e faz uma promessa. Promete que se seu filho sarar, você vai ajudar 3 pessoas que precisarem, sem pedir nada em troca. 3 pessoas que o destino colocar no seu caminho. Só isso? Só isso. Mas tem que ser de coração verdadeiro, viu? Não adianta fazer de qualquer jeito. Tem que ter fé. Tem que ter intenção pura. Joana voltou para casa com o menino no colo, o coração cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Esperança que aquilo funcionasse, medo do que poderia acontecer. Quando a noite caiu, ela esperou todo mundo dormir. Pegou uma vela branca que guardava para emergências, encheu um copo com água filtrada e saiu de casa quietinha. Deixou o menino dormindo sob o cuidado da mãe dela, que tinha vindo passar uns dias para ajudar. A Encruzilhada Velha ficava a uns 20 minutos de caminhada. Era um lugar isolado, onde 4 caminhos de terra se encontravam, formando uma cruz perfeita. De dia já era meio sombrio, cheio de árvores grandes e antigas. À noite, então... A noite era outra história. Joana chegou lá com o coração batendo forte. A lua crescente estava no céu, dando uma claridade suave. Ela ficou parada no centro da encruzilhada, olhando para os 4 caminhos que se abriam na escuridão, cada um levando para um destino diferente. Ela acendeu a vela, colocou no chão, colocou o copo d'água ao lado. Ajoelhou ali mesmo na terra vermelha, juntou as mãos e começou a rezar. Rezou para as forças do bem, para Deus, para os santos, para os orixás, porque na Bahia a gente não separa essas coisas. Tudo é fé, tudo é sagrado. Eu, Joana Ferreira dos Santos, ela disse em voz alta, a voz tremendo de emoção. Faço uma promessa aqui hoje, nesta encruzilhada, sob esta lua crescente. Se meu filho sarar, se ele voltar a ser saudável e feliz, eu prometo ajudar 3 pessoas que o destino colocar no meu caminho. 3 pessoas que precisarem de ajuda verdadeira. Eu vou ajudar sem pedir nada, sem esperar nada de volta. É minha palavra, é minha promessa. No momento em que ela terminou de falar, um vento forte passou pela encruzilhada. Forte mesmo. Que balançou as árvores todas, que levantou poeira e folhas secas. A chama da vela tremeu, mas não apagou. E Joana teve a sensação clara, inconfundível, de que tinha sido ouvida. Ela ficou ali mais um tempo, rezando,
agradecendo. Quando levantou para ir embora, olhou para a vela. A cera tinha escorrido, formando um desenho estranho no chão, quase como um caminho, uma trilha. E a água do copo tinha diminuído pela metade, mesmo sem ninguém ter tocado nela. Joana voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era medo, não era exatamente alívio. Era como se alguma coisa tivesse mudado, como se um pacto tivesse sido selado. Na manhã seguinte, o menino acordou diferente. Pediu comida pela primeira vez em semanas. Comeu um pratinho de mingau inteiro, tomou suco, até sorriu. Joana não acreditou. Chorou de alegria ali mesmo na cozinha, segurando o filho no colo, agradecendo a Deus e a todas as forças sagradas. Nos dias seguintes, o menino foi melhorando rapidamente. A cor voltou para o rosto, o brilho voltou para os olhos. Em 2 semanas, estava completamente recuperado, como se nunca tivesse adoecido. Mas Joana não esqueceu da promessa. Ela sabia que tinha uma dívida a pagar e ficou atenta, esperando os sinais. A primeira pessoa apareceu 3 meses depois. Era uma mulher que Joana nem conhecia direito, que morava no outro bairro. Ela bateu na porta de Joana numa tarde de chuva, molhada até os ossos, desesperada. "Desculpa incomodar", a mulher disse, as lágrimas misturadas com a chuva no rosto. "Mas eu não tenho mais para onde ir. Meu marido me expulsou de casa. Eu não tenho família aqui, não tenho dinheiro. E alguém me disse que você era uma pessoa boa, que talvez pudesse me ajudar." Joana não hesitou. Lembrou da promessa, lembrou da encruzilhada, do vento forte, do filho curado. Ela abriu a porta, convidou a mulher para entrar. Vem, você vai ficar aqui o tempo que precisar. Vamos dar um jeito nisso juntas." A mulher ficou na casa de Joana por 2 meses. Nesse tempo, Joana ajudou ela a arrumar um emprego, ajudou a alugar um quartinho pequeno, deu roupa, deu comida, deu apoio emocional. Não pediu nada em troca. E quando a mulher quis pagar, Joana recusou. "Não precisa não. Isso aqui é uma bênção para mim poder ajudar. Você só me paga sendo feliz, sendo forte." A segunda pessoa veio 6 meses depois. Era um homem idoso, um conhecido distante da família. Ele tinha perdido a casa num incêndio, tinha perdido tudo. Joana organizou uma vaquinha no bairro, conseguiu doações, ajudou ele a reconstruir a casa. Trabalhou junto, carregando tijolo, misturando massa, pintando parede. Meses de trabalho duro, mas ela fez com alegria no coração. E a terceira pessoa demorou quase 2 anos para aparecer. Joana já tinha até esquecido que ainda faltava uma. Era uma adolescente, filha de uma vizinha. A menina tinha engravidado, só 16 anos. O namorado tinha abandonado ela. A família tinha expulsado de casa. A menina estava desesperada, pensando até em fazer loucura. Joana acolheu ela como se fosse filha. Cuidou dela durante toda a gravidez, levou no médico, comprou as coisas do bebê. Quando a criança nasceu, Joana ficou ali, dando suporte, ensinando a menina a ser mãe. E mais importante, convenceu a família da menina a perdoar, a aceitar de volta. Quando isso finalmente aconteceu, quando Joana viu a menina voltando para casa com o bebê nos braços, reconciliada com a família, ela sentiu uma emoção profunda tomar conta dela. A promessa estava cumprida. Naquela noite, Joana teve um sonho. Sonhou que estava de volta na encruzilhada, mas dessa vez não estava sozinha. Tinha uma figura ali, feita de luz dourada, que ela não conseguia ver direito o rosto, mas irradiava paz, irradiava amor. A figura falou com uma voz que era ao mesmo tempo masculina e feminina, jovem e antiga. Você cumpriu sua palavra, sua promessa foi honrada, e por isso você e sua família terão proteção. Não proteção contra as dificuldades da vida, essas sempre vão existir, mas proteção para ter força de enfrentá-las. E o dom que você recebeu de ajudar os outros, esse dom vai continuar com você para o resto da vida.
Joana acordou chorando, mas eram lágrimas de gratidão, de paz. E desde aquele dia, ela tem sido conhecida no bairro dela como alguém que sempre ajuda, que sempre tem uma palavra de conforto, uma mão estendida. O filho dela cresceu saudável e forte. Hoje já é um homem feito, com família própria. E Joana conta essa história para ele, para os netos, para quem quiser ouvir. Não com orgulho ou vaidade, mas como testemunho. Testemunho de que quando a gente faz uma promessa verdadeira, quando a gente oferece ajuda de coração puro, isso volta para a gente multiplicado. A encruzilhada, meu filho, não é só um lugar onde caminhos se cruzam. É um lugar de escolhas, de decisões, de pactos. E quando a gente chega numa encruzilhada da vida, seja ela física ou metafórica, a gente tem que escolher bem. Tem que escolher com o coração, com a fé, com a certeza de que nossas palavras têm poder. E tem que honrar essas palavras sempre, porque promessa feita é dívida assumida. E no mundo espiritual, meu bem, as dívidas são sempre cobradas. Relato 5. O chamado do sino. Enviado por Francisco das Chagas, 61 anos, São João del Rei, Minas Gerais. Agora, para fechar, vem comigo conhecer o causo do seu Francisco. Homem mineiro das Gerais, de São João del Rei, cidade histórica, cheia de igrejas antigas e histórias mais antigas ainda. Lugar onde o passado e o presente se misturam, onde cada pedra da rua paralelepípedo tem uma história para contar. Seu Francisco trabalhava como zelador de uma das igrejas antigas da cidade. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída no século XVIII, toda em pedra-sabão, com torres que apontavam para o céu como dedos rezando. Era um trabalho que ele amava. Cuidar daquela igreja era mais que um emprego, era uma devoção. O caos que ele me contou aconteceu em 2001, numa noite de Sexta-feira Santa. Para quem não sabe, Sexta-feira Santa é o dia mais sagrado do ano na tradição católica. É o dia em que se comemora a morte de Cristo. É dia de silêncio, de recolhimento, de reflexão profunda. E tem uma tradição em São João del Rei. Na Sexta-feira Santa, depois da cerimônia da Paixão de Cristo, os sinos de todas as igrejas ficam em silêncio. Eles só voltam a tocar no sábado de Aleluia, celebrando a ressurreição. Durante aquele dia e meio, nenhum sino pode tocar. É sinal de luto, de respeito. Seu Francisco tinha fechado a igreja depois da última cerimônia. Eram quase 11 da noite. A cidade estava quieta, recolhida. Ele tinha feito a vistoria final, tinha apagado todas as velas, menos aquelas do altar, que tradicionalmente ficavam acesas durante a vigília. Tinha trancado todas as portas. Estava indo embora quando percebeu que tinha esquecido o terço dele no banco onde costumava rezar. Era um terço especial. Tinha sido da mãe dele, que tinha falecido alguns anos antes. Ele não ia dormir sem aquele terço. Então voltou. Abriu a porta da igreja com a chave grande e pesada. Entrou naquele silêncio profundo que só a igreja à noite tem. Aquele silêncio que parece que tem textura, que tem peso. As velas do altar lançavam sombras dançantes pelas paredes. Francisco foi até o banco, pegou o terço, deu uma última olhada no altar. Jesus crucificado ali, a dor eternizada em madeira e tinta. Fez uma oração rápida e se virou para sair. Foi quando ouviu blém, blém, blém. O sino da torre estava tocando. Francisco parou no meio do caminho, o sangue gelando nas veias. Aquilo não era possível. Os sinos estavam amarrados. Ele mesmo tinha amarrado, seguindo a tradição. Tinha subido na torre, tinha amarrado o badalo de cada sino com corda grossa, para não ter risco nenhum de tocarem acidentalmente. Mas o som continuava. Blém, 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 ritmado, lento, solene, como um sino tocando para funeral. Deve ser o vento, Francisco pensou, tentando se convencer. Mas ele sabia que não era. Não tinha vento aquele suficiente.
E mesmo se tivesse, o badalo estava amarrado, não tinha como se mexer. Ele ficou parado ali, no meio da nave da igreja, o terço apertado na mão, o coração começando a bater mais rápido. O sino continuou tocando. 3, 4, 5 badaladas e parou. Silêncio absoluto de novo. Francisco respirou fundo. É impressão, ele murmurou para si mesmo. Tá ficando velho, ouvindo coisas. Começou a caminhar em direção à porta de novo. Mas aí o sino tocou de novo. Desta vez mais rápido, mais insistente. Blém, 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 blém. E Francisco soube. Não era acidente, não era o vento, não era impressão. Aquilo era um chamado. Alguém ou alguma coisa estava tocando aquele sino de propósito. Ele tinha 2 opções: ir embora correndo, trancar a porta e fingir que não tinha ouvido nada, ou subir na torre e ver o que estava acontecendo. Contra todo o bom senso, contra todo o instinto de autopreservação, Francisco escolheu a segunda opção, porque aquela era a igreja que ele cuidava, aquele era o lugar sagrado que tinha sido confiado a ele. Ele não podia simplesmente abandonar. Pegou o lampião a óleo que sempre ficava perto da entrada. A iluminação da torre nunca tinha sido instalada direito, ainda funcionava com lampiões. Acendeu ele com mão tremendo um pouco e começou a subir. A escada em espiral era estreita, de pedra gasta por séculos de passos. Subia, 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 e conforme subia, o sino tocava. Agora não era mais ritmado, era irregular, caótico. Blém, 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 blém. Francisco chegou no topo da torre. A porta de madeira que dava acesso ao campanário estava entreaberta. Ele a empurrou devagar, o lampião iluminando o espaço, e viu. Tinha um homem ali, ou melhor, a forma de um homem, porque não era sólido, não era de carne e osso, era feito de uma luz pálida, prateada, como luz de lua condensada. E ele estava segurando a corda do sino, a corda que deveria estar amarrada, mas que de alguma forma tinha se soltado. O homem estava de costas. Vestia roupas antigas, do tipo que se usava há 200, 300 anos. Colete, camisa de mangas longas, chapéu de abas largas. Senhor, Francisco chamou, a voz tremendo. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? O homem parou de puxar a corda. O sino parou de tocar. Lentamente, muito lentamente, ele se virou. Francisco quase deixou o lampião cair. O rosto do homem era triste, profundamente triste. Tinha olhos fundos, escuros, que pareciam carregar o peso de séculos. E quando falou, a voz era oca, como se viesse de muito longe. Eu toco. Eu preciso tocar. É minha obrigação. Mas, senhor, Francisco disse, tentando manter a voz firme, hoje não pode tocar sino. É Sexta-feira Santa. É tradição. É respeito. Eu sei, o homem disse, e uma lágrima transparente escorreu pelo rosto espectral. Eu sei, mas eu não posso parar. Eu prometi que nunca deixaria este sino ficar em silêncio. Francisco sentiu uma compaixão profunda tomar conta dele. Aquela alma estava presa, cumprindo uma promessa feita há tanto tempo que nem ela mesma devia lembrar direito por quê. O senhor é o sineiro, não é? Francisco perguntou gentilmente. O sineiro antigo desta igreja? O homem, o espírito, assentiu com a cabeça. 300 anos. 300 anos eu toco este sino. Toda noite, toda madrugada. É minha tarefa, é minha penitência. Mas o senhor não precisa mais fazer isso, Francisco disse, dando um passo à frente. O senhor já cumpriu sua promessa. 300 anos, meu Deus. Já deu, já pagou qualquer dívida que tivesse. Pode descansar agora. Mas quem vai tocar? O espírito perguntou, e na voz dele tinha um medo infantil, puro. Quem vai tocar se eu não tocar? Quem vai chamar os fiéis? Quem vai marcar as horas? Francisco sentiu as próprias lágrimas brotando. Ele se aproximou mais, estendeu a mão
uma mão de carne e osso em direção a uma mão de luz e ar. Eu toco, Francisco disse com firmeza. Eu prometo para você, aqui e agora, que vou cuidar deste sino. Vou tocar com respeito, com amor, com devoção, igual você fez durante todos esses anos. Você pode ir em paz. Sua tarefa acabou. Você foi fiel, foi dedicado. Agora é hora de descansar. O espírito olhou para a mão estendida de Francisco. Hesitou. Depois, lentamente, estendeu a própria mão. Quando as mãos se tocaram, e Francisco jura até hoje que elas se tocaram, que ele sentiu, uma onda de emoção passou entre eles. Francisco sentiu o cansaço daquele espírito, o peso de séculos de obrigação, mas também o amor, a dedicação, a fé que tinha sustentado aquela alma durante tanto tempo. Obrigado, o espírito sussurrou, e então sorriu. Pela primeira vez, sorriu. Um sorriso de alívio, de paz, de gratidão. E começou a desvanecer. A luz prateada foi ficando mais fraca, mais difusa, até que não era mais que uma névoa brilhante. E então, como fumaça levada pelo vento, desapareceu completamente. Francisco ficou sozinho na torre. A corda do sino balançava suavemente, como se tivesse acabado de ser solta. Mas tudo estava silencioso, estava em paz. Ele desceu da torre com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de medo, mas de emoção profunda. Tinha ajudado uma alma a encontrar descanso. Tinha liberado alguém de uma prisão de séculos. E desde aquele dia, Francisco cumpriu a promessa que fez. Ele mesmo passa a tocar o sino da igreja com cuidado, com amor, com a mesma dedicação que o antigo sineiro teve durante 300 anos. E conta que, às vezes, quando toca o sino nas manhãs claras, ele sente uma presença suave ao lado dele. Não é assustadora, é reconfortante, como se o antigo sineiro estivesse ali, não mais preso, mas livre, apenas visitando de vez em quando o lugar que amou tanto em vida. Olha só, meu filho, minha filha, a noite já vai alta, o café já esfriou na caneca. Mas eu espero que essas histórias tenham aquecido seu coração, mesmo que tenham arrepiado sua espinha. Essas histórias que você ouviu hoje não são só causos para assustar, não. São testemunhos, são lições, são provas de que a fé é real, de que há muito mais neste mundo do que nossos olhos conseguem ver, do que nossa mente consegue compreender. O João Pedro aprendeu que a fé protege nos caminhos escuros. A Maria das Graças descobriu que a compaixão pode libertar almas presas. O Sebastião viu que os caminhos deste mundo se cruzam com os caminhos do outro. A Joana entendeu que promessa feita é dívida sagrada. E o Francisco mostrou que, às vezes, a maior caridade é dar descanso a quem já trabalhou demais. Cada um deles, à sua maneira, encontrou o sobrenatural, o inexplicável, o misterioso. E cada um saiu mais forte, com a fé renovada, com uma compreensão mais profunda de que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Nossos ancestrais sabiam disso. Eles viviam mais próximos da terra, do céu, do mistério. Eles respeitavam as encruzilhadas, rezavam nas horas difíceis, mantinham as tradições vivas e nós, na correria da vida moderna, às vezes esquecemos. Esquecemos de rezar, esquecemos de respeitar, esquecemos de manter viva a memória dos que vieram antes. Mas é importante não esquecer, meu bem. É importante manter essas histórias vivas, passar para frente, contar para os filhos, para os netos. Porque essas histórias são mais que entretenimento, são sabedoria, são proteção, são ensinamentos passados de geração em geração. Agora eu quero saber de você. Você também tem uma história dessas para contar? Algo que aconteceu com você, com sua família, que não tem explicação? Conta aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos, cada um deles. E quem sabe sua história não aparece num próximo vídeo? E se você gostou desses relatos, se eles tocaram seu coração, compartilha com alguém.
Compartilha com aquela tia que gosta de causo, com aquele avô que tem histórias parecidas, com aquele amigo que precisa fortalecer a fé. Essas histórias precisam circular, precisam ser conhecidas. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Tem muito mais história para contar, muito mais causo para compartilhar. E aperta aquele sininho para não perder nenhum. Que Deus te abençoe, que os santos te protejam, que a luz ilumine sempre teu caminho. E lembra, mantenha sua fé forte, respeite as tradições, honre seus ancestrais, porque no final das contas, meu filho, no final das contas é isso que nos sustenta nas horas difíceis. Até o próximo encontro, aqui nessa cozinha quentinha, com café fresco e histórias para arrepiar e aquecer a alma. Fica com Deus, meu bem. Fica em paz.